Olá, estudantes do 7º ano! Como estão por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. E aí, estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Muito bem, então vamos começar. Hoje nós vamos tratar do gênero textual, olha só, fotorreportagem. Nossa, que coisa interessante! Tem como fazer reportagem com foto? Claro, com certeza várias notícias, reportagens que você já viu por aí estão recheadas de fotos, né? Mas nós vamos tratar em cima da fotorreportagem como sendo ele apenas um gênero textual. Professora, como assim? Tem como fazer um texto, trazer uma informação, uma notícia só com a foto? É o que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? E neste conteúdo que espera-se que o aluno aprenda a habilidade 2, né? Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e online, sites noticiosos e etc. Destacando notícias, fotoreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se de maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas. E publicar notícias, notas jornalísticas, fotoreportagem de interesse geral nesses espaços do leitor. Isso é o que espero que você aprenda também com este conteúdo. Olha só, para começarmos, antes de nós conceituarmos, de nós exemplarmos, de aprofundarmos no conhecimento, eu gostaria que você olhasse bem essa imagem. Essa imagem faz a gente viajar, né? Você imagina que essa imagem pode gerar uma reportagem? Eu acho que sim, né? Do que nós falaríamos nessa reportagem através dessa imagem? Os animais que sofrem aprisionados, que não têm liberdade, né? Pela carinha aí, pela situação aí, esse cachorro está sofrendo, está numa situação aí degradante. Então, através de uma imagem dessa que foi capturada por alguém, com certeza esse alguém já estava com um olhar crítico nessa situação. Fotografou e a partir dessa imagem, ele pode trazer relatos, informações, gerar aí uma sensibilidade na sociedade, tentar mudar os conceitos das pessoas, né? Então, tudo isso nós vamos ver que são características da fotorreportagem. Não é que eu pegue uma foto que já está pronta e depois de ver a foto, analisar, vou fazer uma reportagem com ela. Não, eu vejo uma situação que está acontecendo, eu como repórter, eu como escritor, e vou lá e fotografo aquela situação para, a partir dessa imagem capturada, eu fazer o meu trabalho, né? E nós vamos ver aqui no decorrer da aula como funciona esse trabalho, quais as características, quais os recursos nós usamos nesse gênero textual que é a fotorreportagem. Vamos continuar. Aqui nós temos essa imagem de uma pessoa que está fazendo isso, né? Imagina-se que ela seja uma repórter, uma escritora, alguém que está aí produzindo textos e usando imagem para rechear suas informações, né? As características da fotorreportagem, vamos começar. Conta uma história ou faz uma denúncia sobre um tema. Olha só, pode fazer uma coisa ou outra, pode simplesmente contar uma história, um fato interessante que aconteceu e ilustrar com aquela imagem. Ou pode ter outra amplitude, que é a de denúncia, ver algo que está acontecendo errado e a foto já gera como se que fosse um documento, uma prova de que aquilo realmente precisa ser mudado, né? Visa criticar sobre algo e gerar opinião.
é uma das características fundamentais da fotoreportagem. Criticar aquela situação, que geralmente é uma situação incômoda, algo injusto, algo errado que está acontecendo, que as pessoas precisam acordar, precisam se alertar, ou as pessoas em comum, os cidadãos, ou os poderes, né, que precisam tomar uma atitude sobre a sociedade. Pode ser para ambas as partes, né? Precisa de textos ou legendas. Se eu colocar só uma imagem como essa, por exemplo, eu imagino muita coisa, mas aqui não está especificando de onde é esse animal, quem é o dono dele, o que é mais ou menos a data que foi capturada essa imagem. Fica assim muito vago, deixa o nosso pensamento voar demais. E pode ser que nesse voo eu me perca, eu não vou saber especificamente que situação é essa. Então, para especificar, é que é necessário aqui, textos ou legendas. Mas quando se trata da fotoreportagem, ela é o foco, ela em si já fala, vamos dizer, 80% do que é preciso ser dito. As legendas e os textos serão mínimos, serão pequenos, apenas para dar ali um norte do que se trata aquela imagem, porque a imagem, ela já fala quase tudo, né? Olha só, aqui tem uma fotoreportagem, a imagem com apenas algumas citações, algumas legendas para dizer do que se trata, porque se você vê um rio aí com muita paisagem natural no fundo, um barquinho com algumas pessoas, uma vela. Tá, mas do que realmente está querendo tratar isso aí? Aí é que nós vamos fazer a leitura dos pequenos textos, né? Que eu acabei de falar para vocês que são importantes para dar um norte. O que eu estou querendo mesmo falar sobre essa imagem? Então aqui, saveiros baianos, vento contra. Em busca de produtos que depois serão vendidos em Salvador, o saveiro Sombra da Lua aproveita a maré quase cheia e o vento favorável para subir o rio Paraguaçu. Olha aí. Então, aqui nós já nos localizamos. O que essas pessoas estão fazendo, por que essa imagem, né? Ele está aproveitando um momento ali, né, do rio para aproveitar e subir o rio, né? A maré quase cheia e o vento favorecem a subida no rio Paraguaçu. Então, ele quis demonstrar aqui a situação do tempo ali, do momento, da estação, que favorece a subida do rio para quem trabalha nesse tipo de navegação. Então, a fotoreportagem é por aí. Isso aqui é um exemplo, né? Mas tem vários exemplos, você pode falar de vários temas. O tema que for necessário falar é amplamente aberto, né? Saúde, educação, infraestrutura, política, maus tratos, menores de idade que são explorados, idosos que são maltratados. Nossa, tem aí um leque. Muitos temas podem ser tratados, né? Na fotoreportagem, nós vamos ver aqui 3 coisas que são bem importantes. A informação é clara e objetiva, bem nítida e sabe onde quer chegar. Através das imagens. A imagem já tem que mostrar ali o foco de onde eu quero chegar, né? Pode ser considerada uma especialização do jornalismo. Você já viu assim só uma notícia seca, ela não vai atrair muito a atenção do telespectador. Mas quando você joga uma imagem, já dá aquele impacto, né, no leitor ou no telespectador. Então, a imagem é considerada uma especialização do jornalismo, é uma aliada forte do jornalismo, a imagem, né? As imagens são acompanhadas de pouco texto. Isso quando se trata da fotoreportagem. Uma reportagem completa, ela tem um texto aí vasto, grande, amplo,
né? Com título, subtítulo, lead, corpo do texto, com legendas, com várias coisas. Mas quando nós estamos tratando só a imagem em si, com apenas algumas referências para sabermos do que se trata aquela imagem, que é a fotoreportagem, ela precisa ter pouco texto, né? Então, aqui são 3 características bem importantes da fotoreportagem. Interessante que em um curso que eu fiz de jornalismo, teve uma coisa que marcou muito a minha mente sobre a fotoreportagem. Porque vamos dizer que a mídia, a imprensa está ali cobrindo um evento, uma assembleia que teve dos senadores ou de deputados e tal. E aí os fotógrafos ficam lá o tempo todo clicando, fotografando, tá. E as pessoas com a postura adequada, porque sabem que estão sendo fotografadas. Então, querendo ou não, eles podem colocar uma máscara, emitir a imagem que escolherem, né? Mas existem alguns fotógrafos, repórteres, que são mais espertos. Eles deixam para começar a fotografar quando diz assim, terminou a reunião. Aí quando diz assim, terminou a reunião, as pessoas se soltam, se largam, ficam de qualquer jeito. Aí é a hora que aqueles fotorepórteres mais espertos capturam as melhores imagens. As imagens que as pessoas estão naturais, à vontade. Vai lá, tchá, pega aquela imagem da pessoa assim, meio torta, meio assim. Às vezes, pega ali um comentário, quando é gravado o áudio ou o vídeo, pega um comentário ali que fugiu um pouco do que estava no cronograma correto, né? Então, é uma ferramenta assim, de esperteza do jornalismo. Me lembrei disso para comentar aqui com vocês. E muitas vezes nisso eles capturam as imagens mais interessantes, né? Porque a pessoa já ficou à vontade, ficou natural. Olha só, aqui nós temos mais um exemplo de uma fotoreportagem. Nesse exemplo passado aqui, ó, é uma imagem só, mas não é via de regra que uma fotoreportagem precise ter uma imagem só. Ela pode ter uma série de imagens, talvez mostrando uma evolução, o antes e o depois, mostrando várias situações que necessitam de várias imagens. E que as imagens falam o texto. A imagem é o texto principal. As legendas vão só dar ali uma pincelada, né? Então, aqui é um exemplo de uma fotoreportagem onde há apenas uma imagem. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma fotoreportagem com uma série de imagens. Vamos ver do que se trata? Porto Alegre cresce para o céu e para o rio. Foto 1. Carneiro, Flávio, Farias, Tales. Porto Alegre cresce para o céu e para o rio. Revista do Globo, número 722, 1958. Olha em que ano foi feita essa fotoreportagem. 1958. É antiga, né? Nesse tempo não tinha nem foto colorida. Por isso que está ainda aqui em preto e branco. Então, vocês veem? Qual é a crítica aqui nessa reportagem? A cidade está crescendo, está se desenvolvendo. Isso todo mundo quer, todo mundo espera, né? Mas, muitas vezes, esse crescimento, ele pode afetar alguma coisa na natureza, alguma coisa no nosso próprio bem-estar, né? Porque não há espaço muito mais para crescer, então acaba crescendo para cima, fazendo prédios, edifícios. Acaba crescendo para as margens dos rios, dos mares, onde é impróprio, onde pode qualquer hora ter um alagamento, porque está muito perto ali da margem, né? Então, essa fotoreportagem está criticando isso. As cidades precisam crescer, sim, é progresso, mas tem que ter um limite, até onde não afete a natureza, até onde não afete o bem-estar futuro daqueles cidadãos que residem naquele lugar. Então, só exemplificando para vocês o que é uma fotoreportagem. Pega uma imagem ou uma série de imagens como aqui demonstra, que venha alertar as pessoas para um perigo, para uma situação que precisa mudar, que precisa rever os conceitos dos cidadãos,
ou dos políticos, né, que estão ali cuidando daquilo, que precisam sancionar novas leis para melhorar. Então, sempre com esse ar de crítica, com esse ar de cuidado, de mudança de conceito, a fotoreportagem tem essa característica assim forte, fundamental. Pensando um pouco mais sobre a fotoreportagem, eu coloquei aqui alguns tópicos para você ficar assim martelando na sua mente para não esquecer mais quais são as características dela. O centro é a foto. A foto é ali o texto em si, é o centro da informação, né? A imagem fala quase tudo. Igual eu coloquei aquela imagem do cachorrinho preso, só aquela imagem não dá para falar tudo, ela fala muito, fala quase tudo, mas não fala tudo. É preciso ter o quê? Legendas, pequenos textos para focalizar ali a informação. A imagem abre leque para críticas. É típico de fotoreportagem. A imagem sempre vai trazer um senso crítico, né? As legendas completam a compreensão. As legendas, se você colocar só a legenda e tirar a imagem, ninguém vai nem saber do que se trata. Se tirar as legendas e deixar só a imagem, já dá para ter uma noção. Mas, se nós tivermos os dois aliados, a imagem com as legendas, aí sim a informação estará completa. Então, por isso que diz que as legendas completam a compreensão da leitura, daquele contexto, daquela situação. Ok? Então, pessoal, nossa aula era sobre isso, a fotoreportagem. Eu acredito que com essas informações que nós tivemos aqui, deu para dar-se uma clareada a vocês sobre o assunto. Mas não se preocupe que se tiver ficado ainda alguma dúvida, algum resquício de dúvida, na próxima aula nós teremos uma atividade interativa, eu e você aqui, e com certeza essas duvidazinhas vão para o espaço. Nós vamos sair daqui craques, sabendo que é uma fotoreportagem, e quem sabe um dia você mesmo não produza uma, né? Quando o seu professor lá na sala de aula falar de fotoreportagem, sugerir um trabalho, você já está afiado, porque aqui você já aprendeu, beleza? Muito obrigada pela sua participação e até a próxima aula.